muito comum os pacientes chegarem ao consultório com um resultado isolado de insulina alta e muito assustados. Porém, estes resultados devem ser avaliados de acordo com o contexto clínico. Suas queixas, como é sua alimentação, se praticam ou não exercícios físicos, se estão acima do peso, se tem histórico familiar para diabetes. Mas não deixa de ser um indício a danos graves à saúde, que é muito importante e merece ser melhor investigado e acompanhado, pois boa parte desses pacientes com resistência à ação da insulina irão evoluir para diabetes tipo 2 em 5 a 10 anos se não mudarem seu estilo de vida. A insulina é produzida pelo pâncreas ao comermos algo, independente de ser carboidrato, proteína ou gordura. A diferença é que, dependendo do que ingerimos, surge em maior ou menor grau. Porém, uma de suas funções é ser um hormônio anabólico, ou seja, é utilizada para fazer estoque de gordura e, por consequência, engordar. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Ao longo do dia, quando você se alimenta, o organismo digere os alimentos e os transforma em moléculas de glicose na corrente sanguínea, que são utilizadas para fornecer a energia para as funções celulares. Neste momento, o cérebro envia uma mensagem para o pâncreas e ele secreta a insulina a fim de ajudar a glicose a entrar nas células. Mas para desempenhar esta função, a insulina precisa interagir com uma proteína chamada de GLUT4, que é a transportadora da glicose. A resistência à insulina ocorre se a GLUT4 não obedecer mais à ordem da glicose entrar na célula. E o cérebro entende que existe uma falta de glicose e emite sinal para o pâncreas liberar ainda mais insulina, ainda que sua corrente sanguínea já esteja repleta de glicose circulante, contribuindo assim para o surgimento do diabetes e do ganho de peso. Sintomas associados são muito importantes nesta avaliação. Podemos citar como exemplo a qualidade do sono. Se o sono está ruim, é associado a uma pior resposta do hormônio GLP-1, sinalizador da ação da insulina, bem como aumento do cortisol que age contra a insulina, subindo a glicose ao final da manhã e piorando a resistência à insulina. Já a melatonina é um importante aliado melhorando a ação da insulina. Estudos demonstram que dormir menos de 7 horas por noite aumenta o risco de diabetes em 28%. E quando devemos pesquisar a resistência à insulina? Pacientes acima do peso ou com sobrepeso ou obesidade, história familiar de diabetes tipo 2, HDL baixo, triglicérides elevados, circunferência abdominal maior que 94 centímetros em homem e 88 centímetros em mulheres, pacientes sedentários, mulheres com SOP, pacientes com gordura no fígado, a esteatose hepática, e presença de acantose, ou seja, aquela pele escurecida no pescoço, e também na dificuldade de perder peso. Se você foi diagnosticado com resistência à insulina, síndrome metabólica ou diabetes, será necessário ajustar a sua alimentação a fim de reduzir a quantidade de carboidratos, já que ele é o macronutriente que mais eleva os níveis de insulina. Lembrando que as quantidades são individuais e que a base para se tratar a resistência insulínica é sempre a alimentação.